Olá, pessoal! Na aula anterior, vocês viram que a análise combinatória é o ramo da matemática que desenvolve técnicas e métodos para podermos resolver problemas que envolvem a contagem de elementos. Aprenderam sobre o princípio fundamental da contagem e ainda aprenderam a construir o diagrama da árvore de possibilidades, certo? Hoje, vocês irão aprender novas técnicas, dentre elas a permutação. Vamos lá? Aqui com vocês, professor Wallace Duarte e professor Robson Monteiro. Então, pessoal, antes de estudar a permutação, vocês precisam entender o que é fatorial. Fatorial é uma simples maneira de indicar o produto de números naturais consecutivos. Vamos usar o ponto de exclamação para representar o fatorial de um número, certo? Olha só a definição. Então, para cada número n que pertence ao conjunto dos números naturais, esse número n tem que ser maior ou igual a 2, nós vamos definir como o fatorial de n ou n fatorial como o seguinte produto. Então, eu vou pegar esse número n e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar no número 1. Então, vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 vezes n menos 4 e assim sucessivamente até chegar no número 1. Certo? Professor, mas por que para n maior ou igual a 2? Porque nós vamos definir para n igual a 0 e n igual a 1 que o fatorial desses números, então 0 fatorial vai ser igual a 1 e 1 fatorial também vai ser igual a 1. Ok? Então, lembrando, pessoal, fatorial só existe para números naturais, os números que a gente utiliza para contagem, certo? Olha aí outros exemplos. Então, qual que é o fatorial de 2 ou 2 fatorial? É 2 vezes 1, que é igual a 2. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Ou eu posso falar que o fatorial de 3 é 3 vezes 2 fatorial, que é a mesma coisa. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Ou eu posso falar que 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Como eu sei que 3 fatorial é 6, então 4 vezes 6, 24, certo? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Olha só, pessoal, algumas operações aí com fatorial. Quando eu multiplico 4 fatorial por 3 fatorial, eu não tenho 12 fatorial, beleza? Porque, na verdade, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, na verdade, eu tenho 24 vezes 6, que é igual a 144. Então, tome bastante cuidado nisso aí, tá? Olha só, 8 vezes 5 fatorial. O meu 8 não é fatorial. Então, eu tenho 8 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 8 vezes 120, que é igual a 960. Então, lembrando, para que seja um número fatorial, tem que estar escrito com o ponto de exclamação, certo? 0 fatorial mais, abre colchetes e abre parênteses, 13 vezes 12 fatorial, fecha parênteses, menos 13 fatorial, fecha colchetes. Primeiro, a gente tem que resolver o que está dentro do parênteses, certo? Olha só, 13 vezes 12 fatorial é o mesmo que 13 fatorial, beleza? Então, eu tenho 1 mais, abre parênteses, 13 fatorial, menos 13 fatorial, fecha parênteses. Ah, por que 1? Porque a gente já viu lá atrás que 0 fatorial é igual a 1, beleza? E 13 fatorial menos 13 fatorial é igual a 0. Então,
eu tenho aí 1 mais 0, que é igual a 1. Letra D, 20 fatorial dividido por 16 fatorial. Aqui presta atenção, pessoal, para simplificar a nossa vida, tá? Eu sei que 20 fatorial é 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14, e assim vai até chegar no número 1. E sei que 16 fatorial é 16 vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12, e assim vai até chegar no número 1, certo? Para eu simplificar minhas contas, eu posso cortar 16 fatorial com 16 fatorial, porque eu estou dividindo um número por ele mesmo, vai dar 1, certo? Então, vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, que é igual a 116.280. Beleza? E 4 fatorial dividido por 7 fatorial. Então, vamos lá. 7 fatorial, eu sei que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Então, eu vou abrir até aqui só para poder simplificar as minhas contas. Porque 4 fatorial dividido por 4 fatorial é igual a quanto? A 1. Então, vai ficar 1 sobre 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 1 sobre 210. Ok? Agora sim, pessoal, o que é essa permutação? Permutar é o mesmo que trocar a ordem. E uma ideia boa para a gente poder entender a permutação simples é a ordenação em fila de n elementos distintos. Por exemplo, eu tenho uma fila com 6 cadeiras e quero colocar 6 pessoas nessa fila. Então, quando a gente quer ordenar elementos em fila, há n modos de escolher o primeiro elemento da fila, n-1 modos de escolher o segundo elemento da fila, n-2 modos de escolher o terceiro elemento, e assim por diante, até chegar no último elemento, que poderá ser escolhido de um modo. Então, por exemplo, no caso lá da fila com 6 cadeiras, se eu coloco uma das 6 pessoas na primeira cadeira, né, que eu tenho 6 opções, para a segunda cadeira, me restam quantas opções? 5, porque uma pessoa já se sentou na primeira cadeira. Para a terceira cadeira, me restam quantas opções? 4, certo? E assim por diante, até chegar na última cadeira, que vai me restar uma única opção. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a n vezes n-1 vezes n-2 vezes n-3 vezes n-4 até chegar em 1, que é igual a n fatorial. Então, há n fatorial modos de ordenar os n elementos em uma fila. E aí, cada possível ordem dos elementos é chamada de permutação simples. Então, a fórmula para calcular aí a permutação, que eu estou chamando aí de P, né? P de n, P de um número natural, né? É igual ao fatorial desse número. Então, a permutação de um número é igual a n fatorial. Beleza? Então, veja aí um exemplo. 4 alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola ocupam a mesma fileira de 4 lugares todos os dias. Quantas são as possibilidades de as 4 amigas se acomodarem nas 4 carteiras? Cada maneira de arrumar as amigas na fileira corresponde a um agrupamento ordenado, uma sequência formada por 4 elementos. Beleza? Aí, cada sequência corresponde a uma permutação das 4 amigas. Então, como eu tenho 4 pessoas para se sentar nessa fila com 4 lugares, eu faço a permutação de 4, que é 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, há 24 possibilidades dessas 4 alunas se sentarem nessa fileira. Então, são sequências diferentes, 24 sequências, agrupamentos diferentes. Beleza? Então, olha aí o exemplo 4, pessoal. Um caso de agrupamento formado por permutação corresponde aos anagramas formados com as letras de uma palavra.
Então, para quem não sabe o que é anagrama, é uma espécie aí de jogo de palavras, tá? A gente troca as letras de uma palavra de lugar e aí formamos novas palavras que podem ter sentido ou não. Então, utilizando todas as letras da palavra prato e trocando-as de ordem, temos uma sequência de 5 letras, que formam uma palavra com ou sem sentido. Quantos são os anagramas formados a partir de prato? Olha só, cada palavra formada corresponde a um anagrama. Eu coloquei aí alguns exemplos. Prota, rápido, tropa, atorpe. São palavras, algumas que têm sentido e outras que não têm sentido. Mas são todas formadas a partir das letras da palavra prato, certo? Então, qual que é a quantidade de anagramas que eu posso formar com essas letras? Não são 5 letras? Então, basta eu fazer aí o fatorial de 5. 5 fatorial é o mesmo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 anagramas. Beleza? Exemplo 5. Sejam os anagramas formados com as letras da palavra granizo. Quantas começam e terminam por vogal? Primeiro, a palavra granizo tem 7 letras, certo? E agora tem alguma restrição aqui, ó. Eu quero saber quantos anagramas começam com vogal e terminam com vogal. Se eu tivesse só perguntado quantos são os anagramas formados com as letras da palavra granizo, bastava vocês fazerem 7 fatorial, certo? Mas aqui a gente tem que verificar que o problema só pediu os anagramas que começam e terminam por vogal. Então, eu tenho 3 possibilidades aí para iniciar o anagrama. As vogais da palavra granizo são A, I e O, certo? Se eu escolho, então, a vogal de início, sobram 2 opções para a vogal que irá ocupar a última letra do anagrama. Como a palavra tem 7 letras, a primeira tem que ser vogal e a última tem que ser vogal. Então, se eu escolho uma das 3 vogais para a primeira, só sobram 2 para a última, certo? E as letras do meio são 5. 5 letras do meio. Então, eu posso fazer aí a permutação dessas outras 5 letras, que podem ocupar aí qualquer posição no anagrama. Assim, eu tenho, então, 3 vezes a permutação de 5 vezes 2. Isso é o mesmo que 3 vezes 5 fatorial vezes 2. 5 fatorial, todo mundo sabe que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 120. Então, o resultado vai ser 3 vezes 120 vezes 2, que é igual a 720 anagramas, com as condições que foram dadas. Então, pessoal, até aqui vocês viram como calcular a permutação simples, mas pode ocorrer de aparecer permutação com elementos repetidos. Então, veremos como calcular a quantidade de permutações de n elementos quando pelo menos um deles se repete. Olha só a ilustração aí, o jacarezinho está escrevendo anagramas, ele usou a palavra maca e escreveu aí a palavra cama. A palavra maca possui 4 letras, mas vocês podem perceber que o A aparece 2 vezes, certo? Então, esse tipo de permutação aí é chamado de permutação com elementos repetidos. E para a gente poder calcular a quantidade desses elementos, nós vamos usar a seguinte fórmula. O fatorial da quantidade total de elementos, que é n fatorial, dividido pela multiplicação do fatorial dos elementos repetidos, certo? Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Olha só. Exemplo 6. Determinar o número de anagramas formados a partir da palavra cachorro. Primeiro, a palavra cachorro possui 8 letras, das quais algumas se repetem. Olha só. A letra C aparece 2 vezes, a letra O também aparece 2 vezes e a letra R também 2 vezes. A letra A e a letra H só aparecem uma vez, certo? Então, usando a fórmula aí de permutação com elementos repetidos, nós temos 8 fatorial, que é a quantidade total de letras,
dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial, que são as letras repetidas, os elementos que se repetem. Então, aqui, ó, esse 2 fatorial refere-se ao C, que aparece duas vezes. Esse outro 2 fatorial ao O, que também aparece duas vezes. Esse outro 2 fatorial ao R, que aparece duas vezes. E aqui, 1 fatorial relativo ao A, que aparece uma única vez, e 1 fatorial referente ao H, que também aparece uma vez. Esses dois aqui não necessariamente precisamos escrevê-los, porque 1 fatorial é 1 mesmo, certo? Então, resolvendo. 8 fatorial é o mesmo que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial é 2, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 e 1 fatorial é 1, vezes 1 vezes 1. Isso é o mesmo que 40.320 dividido por 8, que dá um total de 5.040 anagramas, que podem ser formados aí com as letras da palavra cachorro, certo? Então é isso, pessoal. Agora é a sua vez. Bora então colocar em prática o que você aprendeu sobre permutação? Na sequência, vamos falar sobre arranjo e combinação. Tchau, tchau, até breve.